Gente, eu vou ser bem clara e bem objetiva na palavra de Deus. Sem mais delongas. Aqui em Tessalonicense, fala sobre a exaltação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Três coisas, aliás, que a gente vê dizendo aqui. Isso aqui quem está falando é quem? O apóstolo, que ele foi inspirado por Jesus. Então tem pessoas que elas, porque vivem uma religião, quando a gente vai falar algo, olha, não faz isso porque na palavra de Deus diz que é pecado e aquele que conhece a verdade não pode viver nessa prática. Aí o que é que essas pessoas dizem? São tão religiosas, para elas citam tanto a Deus, que elas dizem, não precisamos de santidade. Por exemplo, quem bebe, quem mente, quem vive em caminhos errados, com pessoas erradas. Então, as pessoas, elas já colocaram na mente delas uma ilusão do mal. Que Jesus pagou o preço e não precisa mais elas se sacrificar por nada na vida, deixar de não gostar das coisas que Deus ele não se agrada. Porque elas acham que Jesus já pagou o preço e isso aí já está tudo certo. Quando elas morrerem, se existir a vida após a morte, é o que elas pensam, porque elas nem têm a certeza disso, que muitos acham que morreu, acabou. Então, na mente deles, Jesus já pagou o preço, pronto. Eles, do jeito que morrer, vivendo a vida que vive, sem dar ouvido à palavra, sem querer se consertar, fazendo tudo o que eles fazem, eles acham que vai servir de alguma coisa, que vai levar eles à salvação, e não vai. Por isso, muitos já se perderam e vão se perder, aqueles que não querem aceitar Jesus. Porque a palavra aqui é bem clara e ele deixou para a nossa geração. Finalmente, irmãos, veja o que é que o apóstolo ele estava ensinando às pessoas. Vos rogamos e exaltamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então, como é que uma pessoa pode ser uma pessoa melhor diante de Deus? Ela recebendo o que a palavra diz e ela se consertando diante de Deus e perseverar na vida dela até o fim. Viver. Isso é progredir. E ele diz, porque vos bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas, elas sabem muito bem. E aquele povo, ele sabia muito bem o qual mandamento o Senhor Jesus ordenou para que os apóstolos continuassem a ensinar as pessoas. E ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, tem que ter santidade. Santificação é se separar das coisas imundas, imorais, das coisas mal do mundo, que o mundo oferece, da natureza demoníaca, diabólica, e se tornar uma nova criatura diante de Deus e se consertar. Então, essa palavra é para qualquer ser humano, independente se crê em algo ou se não crê. É para todos nós se consertarmos e ouvir e praticar. Tem que ter santidade. Não é de todo jeito. Jesus pagou o preço.
Mas aquele que tem a fé nele de verdade, aquele que segue a Jesus de verdade, claro que ele vai obedecer o que está escrito, se afastar daquilo que é pecaminoso diante de Deus. Se a gente recebeu Jesus na nossa vida para servi-lo como único Senhor da sua vida, então a gente tem que viver a nossa vida na santidade diante dele. Então ele diz que isso é a vontade de Deus. E olhe bem o que vocês vão ouvir agora. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos se afastais da prostituição. Prostituição para Deus não é você só desfazer do seu corpo. Prostituição é tudo aquilo que a palavra de Deus condena e você faz. Isso é prostituição. Prostituir-se com os ídolos. Levantar os olhos para os ídolos. Santos que dizem que são santos e não são, porque santo para Deus é eu e você, quando nós se separa dessas coisas imundas, coisas que não agradam a Deus. Então a gente está se santificando, nos purificando, porque a gente realmente acredita em Jesus. E ele diz aqui, que cada um de vocês saiba possuir o vaso em santificação e honra. E aqui ele está falando do corpo agora. Não na paixão dos desejos, como os gentios, que não conhecem a Deus, ou seja, como as pessoas religiosas que não conhecem a Deus, que querem viver de todo jeito e diz que tem Deus na vida, praticando o que é ruim, falando mal dos outros, vivem festas de bebedeira, bagunças. São pessoas orgulhosas, pessoas que não querem dar o braço a torcer e seguir Jesus de fato e de verdade como Deus da sua vida. Porque não quer largar o que é mal diante de Deus. E ele diz, ninguém oprima ou engana seu irmão. Então isso é o quê? Mal diante de Deus. E o que é que as pessoas religiosas fazem? Elas até matam. Elas não só enganam, mas como matam, como fala mal um dos outros, mas como vive só de mentiras, de orgulho, de soberba, de invejas, de malícia, vendo todo tipo de coisas imundas que Deus não se agrada. Então, quem faz essas práticas não faz a vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus não vai herdar a salvação. É simples assim. Porque Jesus veio para nos tirar os pecados, mas para que a gente não ficasse pecando mais. Ele nos libertou daquilo que nos aprisionava, que a gente não tinha por esforço da gente conseguir se libertar. Vícios, de todos os jeitos. Tudo hoje em dia, até um celular, que você se acorda e você vai pegar logo no celular, você já sabe que isso aí é um vício. Então, todo tipo de vício que conduz com a carne para se satisfazer o desejo da nossa carne, dos nossos olhos, da nossa mente, se alimentar com coisas que Deus não se agrada, e isso é imoralidade, pecado. E Deus, ele é bem claro quando ele fala. E ele diz, ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes já nos dissemos e falamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus, ele nos chama para a santificação, não para viver uma vida de imoralidade, de falta de respeito, de falta de caráter. E ele diz, portanto, quem despreza isto não
despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também do seu Espírito Santo. Então, a pessoa que despreza esse mandamento do Senhor, que não quer viver em santidade, que não quer viver em santificação, que acha que pode ficar fazendo o que quer, o que dá na telha. Ah, isso não é imoral, não. Isso não tem nada a ver, isso não é traição, não tem nada a ver. É isso aí que o diabo gosta. É assim que as pessoas estão vivendo, fazendo a vontade do maligno. Fazendo a vontade do maligno. Por quê? Porque elas não querem se chegar para a verdade que é Jesus. Deus, ele não quer um povo, uma igreja, vivendo que nem loucas, que nem doida, fazendo tudo que o mundo oferece. José vai com os outros, Maria vai com as outras, se fulano faz isso, vê isso, eu também tenho que fazer, tenho que viver. Não é dessa forma. Porque Deus, ele nos chamou para a santificação e não para a imundícia, como diz a palavra de Deus. Então, se você aprendeu no seu ministério, alguém te ensinou que você vive de uma religião, mas você pode fazer tudo que você quiser, então você vai perder a sua salvação. Porque Deus, ele chama as pessoas para se consertar. E para poder ter força de desprezar essas coisas, esse desejo da mente pecaminosa, tem que aceitar Jesus. Porque ele é o único, Jesus, ele é o único que venceu a serpente, o império das trevas. Ele é o único que venceu. Ele é o único que pode passar uma borracha nos nossos pecados e fazer com que a gente se torne uma nova criatura. Viver uma criatura nova, filhos, se tornar filhos e deixar de ser criatura. Porque a palavra de Deus, ela também diz, enquanto muitos aí, principalmente os das religiosidades, porque as pessoas religiosas são as mais que acham que já sabem de Deus e não sabem de nada, porque faz tudo o que a palavra de Deus condena. É um povo que não tem santidade, é um povo que não sabe se purificar, é um povo que se prostitui com tudo aquilo que Deus diz que não é para fazer. Exemplo disso, eu vou mostrar algo aqui para vocês, algo verdadeiro, algo que não existe na palavra de Deus, que o Senhor Jesus não deixou ninguém para fazer isso, ninguém para seguir isso, é uma mentira de Satanás. Por que eu tenho isso aqui dentro da minha casa? Porque eu convivo com alguém que ainda não anda nos caminhos do Senhor Jesus de verdade. Alguém deu a ele. Vejamos isso aqui. Isso aqui é uma oração falsa, demoníaca, porque não é oração que Jesus ensinou. É um ídolo, é um ídolo pagão. Uma das pessoas diz que é um santo. Santo Francisco, sei lá o quê. Que não foi Francisco, não foi Antônio, foi José, que morreu pela nossa vida e que ressuscitou e subiu ao céu. Veja com que as pessoas estão se prostituindo, confiando numa coisa dessa que é mentirosa. Porque essa oração não vai valer de nada. Essa oração não vai valer de nada porque não é uma oração para Deus, diante de Deus. É uma oração enganosa, mentirosa, que não vai fazer efeito na vida de ninguém. Isso é pessoas que se prostituem, olhando e confiando no que é mentiroso, no que é enganoso, no que não está na palavra de Deus para a gente seguir, nem para a gente acatar, viver na nossa vida. Então, eu digo para vocês, a vida espiritual, ela é muito mais importante do que você imagina. E é por isso que o diabo, ele já tem os seus, com a mente pecaminosa, a mente encoberta nas trevas, que acredita em tudo que é mentiroso. E a palavra de Deus, ela diz que o filho do diabo
Existem os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos do diabo é todos aqueles que amam a mentira, que praticam a mentira, que querem fazer da mentira verdade, e elas nunca vão ser. Então, Jesus, ele está chamando o povo. Pare de deixar essas coisas que não é santidade nenhuma. Santidade diante de Deus é se purificar dessas coisas e de toda imoralidade. Porque Deus, ele veio nos chamar para santificação. Viver uma vida de respeito, de caráter, de decência e ordem. Porque é isso que consiste o reino de Deus. Então, queiras aprender com Deus, na palavra dele. Não fique confiando em fulano e ciclano. Porque fulano vem com a tradição lá não sei de onde. Mas está escrito na palavra de Deus? Não. Então caia fora. Porque você está seguindo o caminho daqueles que estão na porta larga, que vai levar para o inferno. Porque estreita e apertada é a porta que conduz para a vida eterna. E Jesus, ele diz que são poucos os que vão entrar por ela. Então fique na paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Vem Maranata, Senhor Jesus.